Nós estamos recebendo com muita alegria aqui nos estúdios da TV Pantanal o vereador Faisal, que é presidente da importante comissão da Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Cuiabá. E a imprensa de Mato Grosso, a imprensa de Cuiabá, ela já noticiou duas situações. Uma, de que assim que a Comissão de Ética opinou pela cassação do vereador João Emanuel, foi encaminhado o processo à presidência da Câmara Municipal e, posteriormente, encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça. E também divulgou uma informação fornecida pelo próprio vereador de que o processo ainda não chegou à Comissão de Constituição e Justiça. Vereador, boa tarde, prazer enorme tê-lo aqui. Qual destas duas situações é a verdadeira? O processo já foi encaminhado à sua comissão? Boa tarde, Antero. Boa tarde à TV Pantanal e a todos que nos assistem. Ainda não chegou ao nosso gabinete o processo disciplinar. Essa manhã mesmo o Júlio conversou conosco e ficou de enviar até o fechamento do dia, até uma e meia da tarde, ele ficou de encaminhar o processo até o nosso gabinete. Daí sim nós poderemos falar com mais precisão sobre esse processo. Tá, mas assim, tecnicamente, essa ida do processo para a Comissão de Constituição e Justiça é necessária antes do processo ser submetido ao plenário? Veja bem, a CCJ, a competência dela é se pronunciar sobre todas as proposituras. Nós temos uma representação que foi endereçado pela ONG Moral. A mesa diretora, ela transformou aquela representação em provocação à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que, por sua vez, analisou o processo, abriu prazo para defesa de 5 sessões para o vereador João Manuel e apresentou o relatório final pela cassação. O procedimento, de acordo com a Resolução 21, que é o Código de Ética e Decoro Parlamentar de 2009, ele não fala precisamente da necessidade da CCJ se pronunciar. Então, por precaução, foi encaminhada para nós analisarmos tão e simplesmente questões formais. Se tem algum vício, a questão da legalidade, a questão da constitucionalidade, se está sendo garantido ao acusado a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal. Nós temos dentro dessa própria resolução, o artigo 21, ela fala que, no caso, a CCJ funcionaria como um grau de recurso, pois do relatório final abre-se o prazo para que o acusado se manifeste sobre algum vício que tenha ocorrido no procedimento. Então, nós analisando, isso eu falo por analisar a lei em si, eu não analisei ainda o processo. Então, para falar com precisão, nós temos que chegar e ter em nossas mãos o processo para estar falando com precisão para toda a população cuiabana que está esperando ansiosamente esse desfecho. Sim, mas por precaução, a comissão ela se posiciona sobre os projetos da Câmara. Todo projeto que entra na Câmara, ela opina se é constitucional ou não e se deve prosseguir ou não. Uhum. Quer dizer, o que se vai, inclusive, analisar é a legitimidade da ONG Moral de fazer essa proposta inicial sobre o procedimento aberto a respeito do vereador João Emanuel, é isso? Com certeza. O regimento interno nosso prevê que a CCJ deve se pronunciar sobre todas as proposições. Já a Resolução 21 de 2009, que é o Código de Ética e Decoro Parlamentar, ele é silente, ele é omisso. Então, eu acho, né, por bom alvitre, realmente que a CCJ se pronuncie sobre o caso e, principalmente, se tem a questão da iniciativa. Embora a ONG Moral ela não tenha legitimidade para estar ingressando com pedido de cassação, ela fez uma representação e a mesa diretora ela leu essa representação em plenário. E assim, a mesa diretora, então, encaminhou para a comissão que é de ética e a mesa diretora, pelo artigo 20, parágrafo 2º, ela tem legitimidade para estar dando início, para estar se instaurando o processo disciplinar dentro daquela casa. Tá. Outra questão. O processo na Câmara Municipal de Cuiabá, ele é um processo político, né? O julgamento que os pares do vereador João Emanuel vão fazer é apenas e tão somente se aquele ato em que ele foi flagrado, em que ele foi gravado, ou na Câmara Municipal, ou em qualquer outra dependência em que ele foi gravado, tendo aqueles diálogos que estão registrados e disponíveis na internet. Quer dizer,
se aquilo fere ou não o decoro parlamentar. E no processo, está também a agressão sofrida por aquela militante que foi lá protestar contra o vereador João Emanuel, ou isso não entrou no processo e pode ensejar uma nova ação? Bom, o processo é anterior a esse fato. Então, esse fato da agressão não consta do processo. Consta simplesmente a falta de decoro parlamentar, que é um conceito subjetivo e tem que ser uma análise de juízo de valor de cada vereador, que seria o mérito administrativo. Isso aí ninguém mais sobre o mérito administrativo, ele não pode mais, digamos assim, é o ponto final da questão. E cada vereador tem a sua consciência. Então, essa agressão dessa ativista, contra essa ativista, ela realmente pode ensejar um novo processo por falta de decoro parlamentar, mas não faz parte desses autos que nós estamos nos referindo. Vereador, dá para fazer uma previsão de quando que vai ser possível esse desenlace do processo do aprendiz? Porque a população não entende como é que a justiça consegue andar mais rápido do que um processo político na Câmara dos Vereadores. Mas esse é todo o cuidado que nós estamos tendo. É que não haja recurso ao judiciário para que cause uma paralisação do processo. Então nós temos que ter todo o cuidado do mundo. Eu acho que chegando hoje, esse processo, e no máximo uns 10 dias, ele já está pronto para ser colocado em plenário para votação. Vereador, perguntava aqui no intervalo, conversando com o senhor, que a agressão ela não está nesse processo, porque ninguém pediu. Foi um processo posterior. O presidente da Câmara, Júlio Pinheiro, já informou a população que o rombo na gestão do vereador João Emanuel é superior em 2 milhões àquilo que havia sido anunciado. Havia sido anunciado 5, se é superior em mais 2 milhões, então o rombo seria superior a 7 milhões de reais. E tem outros questionamentos que também não foram feitos no processo do vereador João Emanuel. Como é que é isso? O vereador, um vereador, não pode fazer a representação? Não tem que regulamentar essa possibilidade dos pares também acionarem o Conselho de Ética para que isso possa funcionar com mais celeridade? Ficaremos sempre na dependência de organizações não governamentais para que esses processos sejam mandados adiante? Com certeza, Antero. Hoje, o vereador, em casos de cassação e processo disciplinar, ele fica refém. Refém de quem? Da mesa diretora, que tem legitimidade, e do partido político, que tem legitimidade. Nós enquanto vereador, nós provocamos o presidente do nosso partido para que ele fizesse o pedido de cassação, cumprindo aquilo que está regulamentado no artigo 20, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal. A gente sabe que a Lei Orgânica, ela que está no ápice de todas as leis, eles devem ter compatibilidade vertical à Lei Orgânica. Então, realmente, infelizmente, nós ficamos refém dessa questão. Nós temos que fazer uma alteração. Já havia estudado esse caso. Ou seja, partido político pode fazer representação. E o vereador não. E o vereador não. Quer dizer, a população vota em quem? E quem os representa é o vereador. E não vota em partido político. E o vereador, no exercício da sua função, ele não pode pedir a cassação de um colega. Infelizmente. Eu acho que nós temos que alterar isso aí. E assim como você falou, temos outros fatos também que não estão relacionados a esta denúncia, a essa representação, por falta até de conhecimento da ONG Moral a fundo das questões que estão lá dentro. Por exemplo, nós temos questões de fraude a processo legislativo. Pelo menos 3 pedidos de CPI nesse aspecto. Contra também o vereador João Manuel. E essa questão do rombo, que o Júlio Pinheiro falou que é mais do que 5 milhões, isso aí com certeza gera o quê? É uma questão de improbidade administrativa. Então, fora esses fatos do falta de decoro parlamentar, falta de lisura... E tudo isso sendo praticado dentro da Câmara, além de ser fraude, além de ser improbidade, é concomitantemente decoro, né? Sim, com certeza. E lá no final também isso aí configuraria uma falta de decoro parlamentar. Tá. O senhor acredita que a Câmara Municipal, ainda que o vereador João Emanuel seja cassado ou se a Câmara resolver absolvê-lo, você acredita que a Câmara Municipal vai tocar para frente a CPI para investigar a questão da gráfica, para investigar a fraude sobre a questão de terrenos públicos
e para investigar a fraude em processo legislativo ou morre tudo por aí? Bom, André, essa é uma questão que já está na Justiça. Foi requerido por 17 vereadores a instauração e cumprindo todos os ditames legais, um terço, foi feito o requerimento, mas infelizmente está travado na Justiça e nós estamos esperando esse desencadeamento para dar seguimento a essas CPIs. Eu acho que todas têm que ser apuradas, desde a fraude do processo legislativo com relação à LDO, a lei fiscal da conciliação, nós também temos uma fraude no carimbo da lei do zoneamento. Então, tudo isso aí eu acho que tem que vir à tona, isso aí tudo tem que ser esclarecido e levado à sociedade à verdade. E os culpados têm que ser penalizados por isso. Então, creio eu que depois do desencadeamento na Justiça, que infelizmente travou esse pedido de CPI, nós tenhamos o seu regular processamento. Vereador, muito obrigado pela entrevista. Agradeço. Sucesso na apuração, que o senhor faça um bom trabalho e a sua comissão também, e o plenário da Câmara também, porque é o que a cidade está esperando. Esperamos realmente que a Câmara renove, resgate essa imagem, e que nós, daqui para frente, nós possamos fazer um excelente trabalho, porque a gente verifica hoje que um fato negativo, ela se sobrepõe a todos os fatos positivos que a Câmara vem praticando. Então, nós temos que realmente, eu sempre fui adepto à finalização quanto antes desse processo. Tá certo. Muito obrigado ao vereador Faisal, presidente da importante Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores, e sobre quem existe a responsabilidade para opinar sobre a forma do andamento do processo do vereador João Emanuel.